Olá, amigos, tudo bem? Passando aqui para mais uma edição do Top 5 Polis, aquele quadro que você conhece e curte, no qual a gente sempre elabora algum ranking interessante sobre algum tema não menos interessante. Dessa vez o assunto é Grécia Antiga. A gente elaborou aqui um ranking com 5 importantes contribuições da cultura grega para a humanidade, ou seja, sobre herança cultural da Grécia. Como você sabe, para muitos estudiosos, a Grécia é o berço da civilização ocidental. Divergências à parte, é inegável que a influência grega sobre a cultura ocidental ela foi muito grande. Grande a ponto de influenciar a cultura de outros povos, como foi o caso dos romanos. Grande parte da cultura romana é realmente herança grega. Então, realmente, os gregos tiveram um peso muito grande na formação da cultura europeia e da cultura ocidental de um modo geral. Agora, é bom deixar claro que também eles foram influenciados pela cultura de outros povos. Haja vista, por exemplo, o período do helenismo. O helenismo realmente representou uma fusão da cultura grega com elementos da cultura oriental. Então, eles não foram 100% originais. E outra coisa, a cultura grega ela foi resultado de uma fusão da cultura de vários povos que habitaram a Hélade, que era o nome pelo qual a Grécia, o território da Grécia Antiga era conhecido. Estou falando de aqueus, eólios, jônios, dórios, dessa mistura toda aí surgiu a riquíssima cultura grega. Então vamos lá, vamos para o nosso ranking de heranças culturais da Grécia Antiga. Em quinto lugar, a gente colocou aqui o estudo da história. Heródoto é considerado como o pai da história. Heródoto, que era um pensador grego. Os gregos foram os primeiros a se preocupar em entender o presente estudando o passado. E Heródoto, por essa razão, o pensador Heródoto, ele é considerado como o pai da história. É bom a gente destacar aqui também Tucídides, que foi outro importante historiador grego. Então, a história como ciência é uma herança que a gente pode atribuir aos gregos. Vamos lá para o quarto lugar aí do nosso ranking. No quarto lugar, a gente colocou a contribuição dos gregos na arquitetura e na escultura. Eles combinaram esses dois elementos, ou seja, usaram as suas belíssimas obras de escultura para fazer composição nas construções, na arquitetura. Nós tivemos aí 3 estilos de arquitetura na Grécia Antiga, que eram diferenciados pelo tipo de coluna que eles usavam. As colunas gregas são famosas. Então nós tivemos o estilo jônico, o estilo dórico e o estilo coríntio. A arquitetura grega ela é diferenciada em estilos a partir desses tipos de colunas que eles criaram. No terceiro lugar aqui do nosso ranking, a gente coloca, claro, não poderia deixar de ser, a filosofia. Muita gente acha, inclusive, que a filosofia surgiu na Grécia Antiga, que foram os gregos que inventaram a filosofia. Não é bem assim. A gente já pôde falar sobre isso. A filosofia ela existiu também no Oriente. Os chineses, os japoneses, os indianos, os árabes produziram coisas importantíssimas e que muito influenciaram no campo da filosofia. Mas o grande lance aí da filosofia grega foi o quê? Foi a introdução do método dialético, cujo grande nome, evidentemente, foi Sócrates. Então, a filosofia grega ela super influenciou o Ocidente, a filosofia ocidental. Pode-se dizer que a filosofia ocidental é uma filosofia grega. E a contribuição maior se deveu, sem dúvida, ao trabalho que eles fizeram no campo da lógica e à introdução do método dialético. Por isso a gente destacou aí a filosofia. Em segundo lugar desse nosso ranking, a gente coloca aí
a contribuição cultural grega no campo das ciências, tá? Da matemática, da física, da medicina. Aí aqui vale destacar quem? Claro, Pitágoras, Euclides, Tales de Mileto e Hipócrates, né, que é considerado como o pai da medicina. Hipócrates foi, né, um dos primeiros pensadores a entender e a perceber que as doenças não eram males da alma ou do espírito e que, portanto, eram males físicos que teriam que ser tratadas com remédios, né, e não com rituais religiosos. Por isso que Hipócrates é considerado também como o pai da medicina. A Hipócrates, um importantíssimo filósofo grego. E em primeiro lugar, a gente coloca aí uma coisa que muita gente não deve saber: o teatro. O teatro foi uma criação dos gregos, sabia? O teatro surgiu nas festas religiosas em homenagem ao deus Dionísio, que era conhecido entre os romanos como Baco, né? Mas que lá na Grécia era chamado de Dionísio, o deus do vinho, da alegria, da festa. Nas festas em homenagem a Dionísio, haviam procissões que o povo fazia nas ruas, procissões para, evidentemente, homenagear Dionísio. Essas procissões podiam ser as trages, que deram origem à tragédia no teatro, ou as chamadas comos, que eram as procissões alegres, que deram origem à comédia no teatro grego. Então era muito interessante porque só homens participavam das peças de teatro, né, e usavam máscaras. Eles faziam tanto os papéis masculinos como os papéis femininos. E o teatro era ao ar livre, né? Existe um famoso teatro na Grécia Antiga, existia o chamado Epidauro, né? Tudo ao ar livre. Aí o interessante, né? Eles foram mestres na comédia. Aristófanes foi um dos grandes autores do teatro de comédia grego antigo. Então eu coloquei aí em primeiro lugar. Mas são todas contribuições extremamente importantes, né? A gente só coloca em ordem aqui para manter a tradição do ranking do Top 5 Pods. E aí, curtiu? Se curtiu, compartilhe, comente, deixe a sua sugestão para as próximas edições do Top 5 Pods. Não deixe de se inscrever no canal, né? A gente sempre lembra disso. Compartilhe e visite lá o nosso Instagram. Está lotado de novidades. Um grande beijo, Polis, para vocês, um abraço forte e até o próximo Top 5 Polis.